Boa tarde, professora Denise Morado. Eu cumprimento também todas as pessoas que nos acompanham por meio do YouTube. Nós aqui estamos seguindo todas as regras da UFMG, distanciamento social. O professor Alessandro e eu estamos distantes um do outro. Eu vou retirar a minha máscara, estamos sozinhos aqui no auditório da reitoria, para facilitar a compreensão. Então, começo agradecendo à comissão eleitoral, na pessoa da professora Denise Morado, e cumprimento todos os demais membros que têm feito um trabalho excepcional na coordenação dessa consulta à nossa comunidade para a gestão, para os cargos, para o reitorado, gestão 2022-2026. Eu queria também reiterar os agradecimentos da professora Denise Morado, agradecendo todo o trabalho da CAC, Coordenadoria de Assuntos Comunitários, todos aqueles que estão aqui presentes nos ajudando nessa transmissão. Eu cumprimento também a Diretoria de Comunicação, o CDCom, que está aqui conosco também e tem divulgado todas as ações relativas a essa consulta. Cumprimento o NAI, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, e os nossos intérpretes de Libra, que nos ajudam aqui a fazer da nossa universidade uma instituição cada vez mais inclusiva. Então, muito obrigada. Além de cumprimentar a nossa comunidade, a gente gostaria também de agradecer todo o trabalho feito nesse período de excepcionalidade que temos vivido nos últimos anos, últimos quase 2 anos, um trabalho intenso. A UFMG não parou durante esse período todo, e manifestar também a nossa solidariedade a todas aquelas pessoas que foram afetadas pela pandemia e que perderam entes queridos durante essa que é uma crise sanitária sem precedentes nos últimos anos, social, econômica também. Eu gostaria também de agradecer todo o empenho da nossa comunidade no enfrentamento da Covid, atendendo as populações que mais necessitam, pela resiliência e pela força aí neste período. Esse é um momento especial para nós, que estamos aqui nos candidatando a uma nova gestão à frente da reitoria da UFMG. E é com muita satisfação que nós temos participado desses debates. Esse é o segundo debate, o primeiro já foi visto por mais de 1.200 pessoas. A gente espera estabelecer essa ponte de diálogo com a nossa comunidade no momento que ainda não podemos estar juntos de forma temos que manter esse distanciamento. Então, nós ainda temos visitado várias unidades e esperamos encontrar a nossa comunidade nessas várias visitas que nós temos feito, porque é importante que esse projeto que nós estamos construindo seja feito de forma coletiva. Não é isso, Alessandro? Boa tarde a todos e todas que nos assistem também pela internet. Também, respeitando a questão do protocolo do distanciamento, vou tirar minha máscara para que vocês possam me ouvir com maior qualidade. Cumprimento a todos aí da Comissão Eleitoral, os colegas do NAI, da CAC e do CDCom. E me apresentando um pouco mais para a comunidade acadêmica, sou aluno dessa casa, formado em Engenharia Elétrica, atuo nos cursos de graduação, Engenharia Elétrica, Controle e Automação e Engenharia de Sistemas, e já atuei na pós-graduação na área de Máquinas Elétricas e Eletrônica de Potência. Mais recentemente, atuo na área de Educação e Engenharia, principalmente na modernização e inovação de currículos de engenharia. Tenho uma experiência docente, uma carreira de gestão administrativa na universidade, tendo atuado como coordenador do curso de graduação em engenharia elétrica, fui o vice-diretor e também diretor da Escola de Engenharia. Estou agora ao lado da professora Sandra nessa gestão como vice-reitor. Tenho experiência também em relacionamentos institucionais, tendo sido diretor da Sociedade Mineira de Engenheiros e coordenado o Colégio de Instituições de Ensino do CREA. Professora Sandra e eu vimos aqui nessa construção de um projeto de universidade, o UFMG Plural, e estamos aí para a gente poder fazer mais esse bate-papo nesse segundo debate. Não é isso, Sandra? Isso mesmo. Assim como
o Alessandro, para aqueles que não tiveram oportunidade de nos conhecer, eu sou também filha desta casa, fui aluna de graduação na Faculdade de Letras, e depois fiz meu mestrado e meu doutorado no exterior. Eu digo que eu sou um projeto de Estado, né, construído justamente para que nós pudéssemos nos qualificar no exterior e voltar para ajudar a formação, principalmente da pós-graduação, num período em que nós precisávamos fazer isso. Eu sou professora desde 95 aqui na UFMG, voltei por meio de bolsa recém-doutor da CAPES, no momento que era imprescindível termos esse apoio. Fui bolsista do governo brasileiro, por isso que eu gosto de dizer que eu sou um projeto de Estado, né, que foi programado justamente pensando nisso, na construção de uma universidade pública de qualidade, de referência e também socialmente referenciada. E, nesse sentido, eu sou professora da Faculdade de Letras, estou reitora da UFMG, sempre construí a minha carreira na UFMG como pesquisadora, sou pesquisadora do CNPq também, e tenho trabalhado também na gestão acadêmica, né? Fui chefe de departamento, diretora de Relações Internacionais da UFMG, atuei também como coordenadora adjunta da CAPES na área de letras, coordenadora da área de literatura. Então, esse trabalho todo se conjuga justamente na minha atuação também como vice-reitora, que fui, e como reitora que estou neste momento. Eu sou também presidente da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, a primeira mulher que está nessa posição, com muita honra para a nossa UFMG, e também vice-presidente da Associação de Universidades, a Network, Universities Network. E tenho aqui, estamos aqui hoje para justamente apresentar essa nossa proposta de uma universidade que seja plural. É importante destacar que a UFMG tem uma característica que é típico dela, que é justamente essa união nos momentos de grandes desafios. Se estamos aqui hoje é porque houve gerações de outros reitores que se empenharam justamente na construção dessa instituição que nós conhecemos hoje, uma instituição que ela é altiva, uma instituição que pensa nas pessoas da sua comunidade, uma instituição que, de fato, é plural na nossa concepção, por isso que nós pensamos nesse nome. O contexto, né, de universidade plural vem justamente do próprio conceito de universidade, né? Universidade, do latim, quer dizer universitas, e quer dizer universalidade, totalidade, e quer dizer também, né, essa diversidade nessa totalidade, né? A universidade ela é feita de pessoas, de cada um que contribui para a nossa instituição, ela tem essa diversidade de áreas mais do que outras universidades, e ela está sempre aberta a essa diversidade, deve estar sempre aberta a esse papel duplo que é da universidade, que tem que estar sempre conjugado, uma universidade de qualidade, de referência e também uma universidade inclusiva, né? Uma universidade apenas de qualidade, ela não cumpre o seu papel social. É uma universidade que é inclusiva sem estar atenta à qualidade da educação que nós temos que dar para essas pessoas que estão sendo incluídas na universidade, também não estaria cumprindo o seu papel. Então, nesse sentido, é assim que nós pensamos essa universidade plural, essa universidade que é de todos nós e que tem esse papel importantíssimo para a nossa sociedade, né? E eu gostaria de começar falando, né, como eu falei no outro debate também, de alguns valores que para nós são muito importantes e que nós defendemos, né, mais do que ideias, né? Essa proposta que nós temos, ela defende os valores que são comuns a essa universidade multifacetada, essa universidade diversa, plural, que nós queremos construir. Então, são valores, é algo que nos une, além das ideias que nós vamos construir de forma conjunta. Primeira questão que a gente tem que destacar, né, e que ficou muito presente durante essa pandemia, é o defesa do direito à vida, à saúde, à cultura, à educação pública em todos os níveis. E aí a importância da interlocução com o SUS, com a educação pública, no atendimento às demandas da sociedade. Então, esse é um dos valores. A educação pública como a educação superior pública como bem social, né? Como direito de todos, né? Diria o nosso querido Jamil Cury, professor emérito desta casa, que a educação
é a abertura para todos os outros direitos. Então, a concepção de educação pública como direito, isso faz parte justamente da concepção que nós temos desta instituição, que, no caso da UFMG, já vai caminhando para o seu centenário. O compromisso por esse caráter público e gratuito da nossa universidade, que atende aos anseios da universidade, a defesa de uma autonomia universitária, que é sempre importante para nós, de acordo com os preceitos da nossa Constituição, e também a importância da excelência nas várias áreas da nossa instituição, no ensino, na pesquisa, na extensão, pensado sempre de forma indissociada, aliada ao relevante papel social da nossa universidade, né? A valorização do conhecimento e da ciência em prol da sociedade, no momento que nós temos cada vez mais que defender a ciência, defender o investimento em educação, ciência, tecnologia, que é imprescindível para pensarmos um país do futuro. A importância também, dentro desses valores que para nós são constitutivos da instituição pública, o diálogo, a participação coletiva, o respeito aos órgãos colegiados, que está na natureza da construção da nossa universidade, a defesa dos direitos humanos, que são imprescindíveis por meio de uma universidade que desejamos que seja cada vez mais acolhedora, né? A importância também de trabalharmos um desenvolvimento que seja sustentável em todas as áreas possíveis aqui do nosso conhecimento, e principalmente as políticas de relacionamento institucional e com a sociedade, que precisam ser sempre fomentadas por meio dessa interação da universidade com a sociedade, que está sempre demandando o serviço da nossa sociedade. Nós não apenas formamos pessoas para atuarem na sociedade, mas nós também temos que interagir e atender às demandas dessa sociedade, como fizemos nessa pandemia, né? Então, esses são alguns dos conceitos que nos unem a todos. Falando em proposta, é importante nós destacarmos, né, uma área que nós chamamos, que é da área acadêmica, que é a atividade fim da nossa universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão, como eu disse. É importante pensarmos cada vez mais em ações inovadoras no campo do ensino, da graduação e da pós-graduação, aproveitando muito da experiência que nós tivemos por meio justamente dessas tecnologias digitais que nós usamos durante essa pandemia. A presença tem um valor inestimável, nós sabemos disso, para a sociabilidade, para a construção de laços entre as nossas comunidades, e também para que nós possamos criar esse vínculo de pertencimento com essa instituição, que é uma instituição pública de qualidade inclusiva. Importante também falarmos da valorização da docência, ainda mais neste momento que nós vimos a nossa comunidade se empenhar tanto, né, nesse ensino remoto, agora ensino híbrido, e que tanto aprendemos durante esse processo. É importante sempre criarmos condições para a valorização da docência em vários níveis. Uma outra questão que está no nosso programa é uma cultura da avaliação, de autoavaliação da nossa universidade. Claro que nós temos sido avaliados por várias agências, né, externas, tanto nacionais quanto internacionais, mas nós temos também que pensar que tipo de avaliação nós queremos para a nossa instituição. Então, está em curso uma avaliação da pós-graduação, uma autoavaliação da nossa pós-graduação, que nós pretendemos implementar após o estudo que está sendo feito pela comissão. A extensão também está construindo estratégias de avaliação, bem como a graduação, ainda mais nesse contexto. Já fizemos a avaliação do ensino remoto, faremos do híbrido, faremos continuamente esse processo de avaliação juntamente com a diretoria de avaliação institucional. A pesquisa também tem constantemente trabalhado com a questão da avaliação, e a nossa proposta é ter um sistema que nos permita registrar todos os projetos de pesquisa da instituição, é uma outra proposta, mas essa cultura da avaliação ela tem que trabalhar interagindo com todos os setores da nossa instituição. É importante também destacar os esforços de internacionalização que nós pretendemos fazer, enfatizando várias das ações que depois nós podemos detalhar, da internacionalização em casa, né, construindo as possibilidades de uma internacionalização efetiva, envolvendo os nossos estudantes, o corpo de servidores técnicos administrativos em educação, os nossos professores também, e pensar na
internacionalização também de forma transversal, quer dizer, é uma área que envolve ensino, envolve pesquisa, envolve extensão também, trabalhar de forma articulada esses elementos. E pensar também em uma internacionalização transfronteiriça, quer dizer, que se move além das fronteiras que nós temos para fazer parcerias com outras instituições, envolvendo cada vez mais um número maior de instituições. É importante também destacar o nosso papel como produtora, como instituição que é produtora de cultura, cultura como formação, cultura também como ação que se constrói de forma transversal as ações de ensino, pesquisa e extensão. Nós temos aí uma proposta de reestruturação interna da nossa cultura por meio de uma pró-reitoria e pretendemos também desenvolver essa política de cultura para a nossa UFMG em diálogo constante com a nossa comunidade. Né, Alessandra? E é importante também destacar, né, em todas essas ações e propostas que a professora Sandra apresentou, a questão da política de permanência e a nossa preocupação constante de tornar políticas institucionais desafios e complexidades que vivemos, né? Então, a questão da permanência, da inclusão, é um ponto muito importante para nós. Nós aprendemos muito na pandemia, nós não interrompemos as nossas políticas de assistência estudantil, mas ampliamos, sobretudo na questão do auxílio emergencial da alimentação e o auxílio da inclusão digital. E a inclusão digital nos traz um novo contexto, né? Não apenas a questão da tecnologia, mas, sobretudo, na questão da aprendizagem e qualificação das pessoas, né? Então, projetos como integração docente, que foi iniciado durante a pandemia, ele torna-se agora um evento acadêmico de muita importância para todos nós e que congrega, né, toda essa parte da inclusão digital e, né, da nossa preocupação com a qualificação e a aprendizagem. Né? É um outro ponto importante também, vivenciado muito, né, nesse momento em que a gente atravessa crises, né, muito comum falar de crises hídricas, crise energética, a gente pensa muito além disso, a gente pensa numa questão de uma universidade sustentável. Então, um projeto de UFMG sustentável é também uma coisa muito importante para nós, é um projeto que a gente inicia-se já nessa gestão e que a gente pretende consolidar, pensando aí num planejamento de energia elétrica, de aproveitamento dos nossos recursos hídricos, dos nossos aquíferos, de estabelecer uma política de um descarte responsável e reutilização de resíduos, mas não apenas das questões tecnológicas, mas, sobretudo, assim, de um pensar sustentável para uma universidade. Então, uma universidade que tem uma diversidade muito grande, uma universidade que tem, em cada unidade acadêmica, particularidades, como que cada unidade pode pensar, né, a sustentabilidade para dentro dessa unidade, para a universidade como um todo. E nesse ponto, né, uma questão muito importante é a questão da comunicação e socialização dessas questões de sustentabilidade. Então, hoje nós temos um site do UFMG Sustentável, né, que inicia-se até numa gestão anterior, que é a nossa parte, e ele vai se consolidando. Então, é uma proposta da nossa chapa para o próximo reitorado, né, consolidar essa política também de sustentabilidade, né. Muito importante também destacar a questão da acessibilidade. Essa é uma universidade que tem uma política, né, de reserva de vagas muito importante, e a questão da acessibilidade da pessoa com deficiência é outra preocupação grande para nós. Então, temos prédios mais antigos, então nós precisamos readequar espaços e pensar muito nessa questão da acessibilidade e da mobilidade dentro do campus. Agora, todas essas três ações que eu comentei anteriormente, da assistência, da sustentabilidade e acessibilidade, traz consigo um desafio muito grande para a nossa universidade, que é a questão da inovação. A professora Sandra já comentou também em sua fala. Então, a gente vem consolidando uma política de inovação para essa universidade e a gente pensa muito em criar mesmo uma trilha de inovação, em que esses conceitos de inovação e empreendedorismo sejam tratados como habilidades de formação para os nossos estudantes, né? Isso é muito importante e que, de fato, a gente possa alcançar o desenvolvimento social, né, econômico, tanto a gente almeja, né, para a universidade. Então, pensar muito nessa consolidação da política de inovação. E pensando muito nesse nosso retorno, dessa nossa busca aí pela presencialidade na universidade, que esperamos retomar aos poucos e, né, também em 2022, a gente pensa muito na questão da saúde mental.
A saúde mental é também um projeto que não é de agora, mas foi iniciado também na gestão anterior, ainda pela rede de saúde mental, que envolve toda a comunidade acadêmica. Nessa gestão, nós criamos a Comissão Permanente de Saúde Mental, que passou realmente a pensar em ações mais pragmáticas. A primeira ação que fizemos foram as visitas às unidades acadêmicas, entendendo os fluxos de urgência e emergência, como cuidar, como tratar, né, como encaminhar as questões da saúde mental. Isso consolidou-se agora, né, num programa que nós chamamos de um programa Universidade Acolhedora. Esse programa ele tem 3 eixos principais. Um deles é esse, né, nessas visitas, como foi rico, né, como foram ricas as ações que a gente acabou prospectando. Então, assim, práticas e saberes da própria universidade, que está à disposição da nossa comunidade, e às vezes a gente nem sabia. Então, assim, fortalecer, né, esse incentivo às práticas e saberes existentes com o cuidado da saúde mental, e, a partir disso, né, criar mesmo, né, ações e projetos que venham a fazer o trabalho aí do apoio técnico-pedagógico, né? O problema de saúde mental é também um problema multifacetado, não é uma questão isolada, então a comunidade acadêmica tem que conversar sobre saúde mental. Nós, professores, nós, técnico-administrativos, também os estudantes, então precisamos preparar colegiados, professores, a trabalhar essas questões da saúde mental. A gente dá nome a esse eixo de apoio técnico-pedagógico. E, de novo, a comunicação torna-se aí muito importante, né? Porque a gente precisa realmente socializar todas essas ações, todos esses projetos, né, que estejam disponíveis para a nossa comunidade. Hoje a gente também, né, converge para um site, né, que é o UFMG, que é o site de saúde mental da universidade, que ali a gente espera que seja realmente um canal, né, de acesso, de referência nessa questão da saúde mental. E a saúde mental, agora, mais recentemente, dialogando também com a Universidade de Direitos Humanos, né? Eu acho que isso também é uma coisa muito importante, é um projeto muito importante para a nossa universidade, não é isso, professora Sandra? É isso mesmo. E agora, continuando os eixos que nós construímos nessa nossa proposta, a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão de pessoas ou cuidado com as pessoas, né? A universidade ela é feita de pessoas, essa é uma das missões da universidade, acolher as várias pessoas que participam dessa nossa comunidade. Então, primeiramente, né, nós sabemos que esse momento agora foi um momento de grandes mudanças, né, nas condições, nas relações de trabalho. Então, é importante que nós façamos uma proposta bastante robusta de valorização do trabalho dos servidores técnico-administrativos em educação, e também um projeto, uma resolução de capacitação e qualificação que já está sendo encaminhada, e nós pretendemos iniciar assim que for aprovada pelo Conselho Universitário. É importante também nós discutirmos um núcleo de resolução de conflitos, que isso é algo que é importantíssimo nas relações interpessoais. É importante também que nós retomemos agora as 30 horas, né? Ampliemos no contexto das decisões do Conselho Universitário, onde for possível. É importante também a valorização dos vários perfis dos docentes, né? No campo do ensino, da pesquisa e da extensão, e que isso se traduza também, né, na avaliação que é feita dos docentes por meio das resoluções que nós temos, que precisam ser atualizadas, bem como no contexto da planilha da CPPD, que é a distribuição de vagas docentes, e que nós pretendemos rever algumas desses conceitos, tentando sempre essa valorização do trabalho que é feito pelos docentes no campo do ensino, da pesquisa e da extensão. Com relação à gestão orçamentária e administrativa, isso é, claro, uma prioridade, recomposição do nosso orçamento e também a suplementação, recompor o que foi cortado nos últimos anos, e suplementação, porque nós não podemos ficar com um orçamento que nos coloca de volta ao que nós tínhamos antes da grande expansão da universidade por meio do Reúne, né? É importante que nós trabalhemos essa sustentabilidade financeira que tem causado grande impacto para da nossa instituição em vários contextos. Nós priorizamos nos últimos anos as ações fins da universidade, ensino, pesquisa, extensão e também assistência estudantil, mas nós temos muito o que fazer nessa universidade, nós precisamos ter um orçamento adequado e também o financeiro
adequado. É importante também nós trabalharmos com as unidades na construção de um planejamento que seja estratégico para a nossa instituição, justamente para que nós possamos atender as demandas que forem surgindo pelas chamadas que nós temos, das quais nós temos participado. Então, é importante a gente trabalhar junto no plano, no PDI das unidades e das áreas administrativas. É importante também, isso é algo que nós precisamos ampliar, a celeridade dos processos, informatização, uma comunicação institucional bastante articulada, ainda mais depois com o que nós aprendemos aí com esse trabalho na pandemia. E por último, eu gostaria de destacar essa ação do Campus, né, 2020, que é terminar esse passivo das construções que foram paralisadas quando nós tivemos a primeira crise aí orçamentária e que temos retomado aos poucos, né? O CAD 3 já foi inaugurado na gestão do professor Jaime e na minha, depois, hoje, esse ano, nós inauguramos o anexo da Química, já retomamos as obras da Faculdade de Educação, esperamos que no ano seguinte, no início do ano, a gente possa inaugurar essa obra, e hoje tivemos uma notícia muito importante, que é justamente o fim, terminamos a licitação da obra da Belas Artes. Então, essa é uma excelente notícia aí para a comunidade da Escola de Belas Artes. Estivemos lá, né, de forma virtual, é claro, ontem, e a gente ainda não tinha essa excelente notícia. Então, agora nós temos que caminhar no sentido de terminar a última obra acadêmica, que é a Escola de Música, né, e logo depois as duas administrativas que ainda foram paralisadas. Mas essa notícia com relação ao início, né, da licitação e possível início aí da obra da Escola de Belas Artes a partir em breve, é extremamente bem-vinda e esperada. E, por fim, eu gostaria de retomar algo que eu já mencionei, que é a importância do relacionamento institucional que a UFMG vem construindo ao longo desses últimos anos e que precisa ser preservada. A UFMG é uma instituição pública e ela tem que dialogar com todos os poderes públicos, né? Municipal, estadual e federal, com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tem sido uma grande parceira também da UFMG, e também com o Congresso Nacional. Então, esse relacionamento e com outros órgãos da nossa comunidade, com a sociedade civil, com os movimentos sociais, esse é um papel importantíssimo que a UFMG tem que fazer justamente para que nós possamos atender a essas demandas, a tudo que é solicitado da sociedade, para que nós possamos cumprir a nossa missão de ensino, pesquisa, extensão e também fazer esse papel que é tão relevante para o nosso país, pensar uma universidade do futuro. E é isso que a gente gostaria de fazer com essas nossas propostas. Muitas propostas vieram também da nossa interação com a comunidade, e esperamos ouvir mais hoje e continuar as nossas visitas para que a gente possa construir essa proposta de uma universidade que seja plural, que seja de qualidade, inclusiva, e que ela também pense nesse futuro que queremos para o nosso estado, para nossas cidades, né, locais onde a UFMG está localizada, e para o nosso país. Muito obrigada, eu retorno a palavra para a professora Denise Morato. Obrigada, professora Sandra. Obrigado, professor Alessandro. Nós vamos passar, então, para o terceiro bloco, e a partir dessa interação que queremos entre os candidatos e os participantes, por meio de perguntas que nos foram enviadas. Eu vou, então, passar a primeira pergunta, do Leonardo Davi Tufi Santos. Professora Sandra e professor Alessandro, são enormes os desafios do presente e as incertezas projetadas para o amanhã. Nesse cenário, o que motiva a chapa UFMG Plural? Obrigada, Leonardo, pela pergunta, uma ótima pergunta. O que nos motiva? Eu acho que uma das questões que mais nos motiva é justamente esse apoio com a nossa comunidade, né? Como eu disse no início da minha fala, a UFMG tem essa tradição, ela se une
durante os momentos de grandes desafios. Isso tem sido comum na história da nossa instituição, foram muitos os desafios de outras gestões, e essa nossa proposta de universidade plural vem justamente atender a um anseio da nossa comunidade. O que nos move também é acreditar que esses momentos difíceis pelos quais nós temos passado, eles tendem, os desafios tendem a continuar, mas nós esperamos que possamos juntos construir uma universidade que seja melhor para todos, que faça cada vez mais, de maneira mais articulada, esse seu papel de atender à sociedade. Então, nos move muito o que a comunidade nos traz. A nossa força, isso a gente tem dito muito, vem da força da nossa comunidade. Nos move também esse trabalho conjunto, coletivo, ouvindo por meio dos contatos que nós temos com os diretores, que têm sido excelentes parceiros nessa construção conjunta. Nos move também esse amor pela UFMG. Acho que isso nós podemos dizer, né, Alessandra? Alessandra vai poder falar. Como nós mostramos no nosso histórico aqui na instituição, nós somos os dois, né, servidores públicos da educação, nascemos nessa casa praticamente, nos criamos aqui. Então, esse amor por essa instituição que tem um valor enorme, que é inestimável e que tem mostrado nessa pandemia essa altivez, né, essa resiliência e essa capacidade de união nesse momento de grande desafio. Então, nos move contribuir para fazer da universidade uma instituição de cada vez melhor e também mais inclusiva para um país também melhor, né, Alessandra? Oi, Léo, obrigado aí pela pergunta, né? Eu acho que eu gosto muito de dizer o seguinte, tudo posso naquilo que me fortalece. E como foi importante ver a universidade se movendo lá do início da pandemia. Como que nós nos unimos. Eu acho que essa é a força que vem, sabe? Então, assim, a força é a força que vem da universidade, isso é que me fortalece para um projeto de uma universidade plural, como já mencionamos. Acho que essa é a principal razão, né? Vou fazer quase 30 anos já de UFMG também, então, estar aqui é uma felicidade, uma satisfação muito grande. Então, a principal força é essa, é a força que vem da nossa comunidade. E como é importante ver, né, a universidade vibrando, né, com a sociedade, ou seja, a gente vibrando na sociedade sente, né, e quando a sociedade também está sentindo, sofrendo, a universidade sente também. Eu acho que esse diálogo com a sociedade é outra coisa muito importante que nos anima e nos dá muita força para continuar, né, nesse projeto aí dessa universidade que queremos. E o que nos move também é esse desafio que temos pela frente, porque sabemos que com a nossa experiência, com o que nós vivemos, com o que nós conseguimos fazer, nós teremos a possibilidade, né, de trabalhar em prol da universidade, para diminuir um pouco o impacto desses desafios que têm sido imensos e que esperamos não sejam tão presentes como foram nessa quadra. Muito obrigada, Léo. Vamos à segunda pergunta, enviada por uma pessoa que não se identificou. Como a chapa pensa em viabilizar as práticas da ciência aberta na UFMG, implantando um repositório de dados e avançando no povoamento das comunidades do repositório de publicações? O repositório, a prática de ciência aberta é um item muito importante, muito caro para nós. A nossa gestão já vem se movimentando, né, e fazendo todo um trabalho de articulação, graduação, pós-graduação, nossas pesquisas, para que estejam realmente disponíveis para a nossa sociedade, né, uma universidade que se preocupa com a forma de transferência de saberes para a nossa sociedade, né, é esse o nosso papel. Muitas vezes a gente desenvolve pesquisas na área da ciência, tecnologia, humanidades, artes e cultura, como já falamos, e precisamos de alguém que dê continuidade, né, a essa transferência para a sociedade. Então, o repositório, essa área de transferência, né, essa área, né, de práticas de ciência aberta, é muito importante exatamente para que a universidade possa, de fato, efetivamente, socializar todo o seu conhecimento aqui produzido. Não é isso, professor?
queria primeiramente dizer que o repositório é um instrumento fantástico, né, para promover essa ciência aberta. Nós já avançamos muito ao criar esse repositório com equipe altamente qualificada, e o que nós temos que fazer agora é ampliar as ações do repositório. Isso já está no nosso programa, pela importância que ele tem justamente para dar visibilidade à produção da UFMG, por um lado, né, e favorecer justamente o acesso de todos e todas a essa importante produção de conhecimento que nós temos na nossa instituição. Então, a proposta é fortalecer, ampliar as atividades do repositório. Nós temos um grande desafio, né, que é justamente como é que nós vamos armazenar todos esses dados da universidade, mas isso está sendo construído também. Então, a nossa perspectiva é que a gente possa ampliar. E, além de trabalhar o repositório, há outras ações que nós devemos fazer no sentido de apoiar todos os movimentos de ciência aberta, né? No momento ainda nós não temos uma ciência aberta, ainda em grande parte o que tem acontecido é que nós temos que pagar para a publicação dos artigos, então nós temos que também apoiar por meio dos instrumentos institucionais as ações que ocorrem no contexto da ciência aberta, né? Nós temos discutido muito esse tópico junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e também as outras pró-reitorias, para que a gente possa cada vez mais facilitar esse acesso e abrir os acessos da produção de conhecimento dessa instituição para a sociedade como um todo. Vamos, então, à terceira pergunta. Chegou não, Eduardo. Só um minutinho, gente, que... Oi? Aqui? Só um minutinho que nós estamos com um problema aqui de conexão. Pedir um pouquinho de paciência, gente, de todos que estão nos escutando. Pronto, parece que foi resolvido. Também é uma pergunta que chegou sem identificação. Prezados, uma tarefa que às vezes temos de assumir é a de compor comissão de processos administrativos, sindicância e PAD. Quase sempre ela é penosa, pois exige o cumprimento de ritos, as quais não temos identidade no desenvolvimento. E várias vezes processos considerados concluídos pelas respectivas comissões tomam bomba, entre aspas, na PJ, exigindo a repetição do rito, parcial ou integralmente, o que é bastante desagradável e frustrante. Vocês já pensaram na criação de algum setor centralizado que se responsabilize em organizar, em linguagem acessível, os protocolos a serem cumpridos e para orientar as comissões no caso de dúvidas? Sim, muito obrigada aí pela pergunta, sem dúvida alguma, um gargalo imenso, não é apenas na universidade, mas em todas as nossas instituições nós temos discutido isso, pelo excesso de judicialização, denúncias que tem havido, e é responsabilidade da UFMG e das instituições públicas, de fato, né, apurar as denúncias, né? Mas, sem dúvida alguma, a descrição do processo, que é longo, demorado, está correta. Então, o que nós vamos fazer, isso é algo que nós já estamos construindo e se inclui na nossa proposta de gestão, que é justamente uma reestruturação do trabalho da nossa unidade de correição, que hoje ela é ligada à Pró-Reitoria de Recursos Humanos, mas é algo que nós temos que ampliar, inclusive trabalhar no contexto, como eu disse na minha apresentação, né, de um núcleo que possa trabalhar com a resolução de conflitos, quer dizer, que nós não cheguemos à realização dos PADs ou dos processos das sindicâncias investigatórias que são realmente muito penosas para todos. Nós temos um roteiro de como isso pode ser feito, mas a legislação também mudou muito, muito que não era permitido no passado, hoje já podemos fazer como um acordo que pode ser feito entre as partes nesse sentido. Então, nós temos outros instrumentos hoje que não tínhamos no passado. Então, essa é a nossa proposta, no sentido de construir, de atender a uma demanda que, de fato, ela tem se acumulado ao longo dos anos, em termos de atenção que a universidade tem que dar para esses processos administrativos. Contemplado. Uhum. Uma quarta pergunta, ainda também feita por uma pessoa que não quis se identificar.
No panorama da Covid-19 e na perspectiva de retorno presencial mais efetivo, a administração central tem alguma proposta para testagem laboratorial, além do monitoramento voluntário das pessoas? Se não, quais seriam as estratégias para diagnóstico da situação atual da pandemia na UFMG? Pode. Eu não entendi uma parte da pergunta. Você quer que eu repita, professora Respira, Sandra? repete, por favor, eu não escutei, cortou uma partezinha da sua pergunta. No panorama da Covid-19 e na perspectiva de retorno presencial mais efetivo, a administração central tem alguma proposta para testagem laboratorial, além do monitoramento voluntário das pessoas? Se não, quais seriam as estratégias para diagnóstico da situação atual da pandemia na UFMG? Pode começar. Tá. Não, agora eu ouvi, entendi melhor. Bom, primeiramente, obrigada aí pela pergunta. A UFMG já desenvolveu um sistema e que a gente, claro, pretende ampliar. Mas nós temos o Monitora Covid UFMG. Aliás, todas as pessoas que vêm ao campus devem preencher o Monitora Covid. Aproveito para solicitar que isso seja feito, né? Todo mundo que estiver vindo ao UFMG, que entre no Monitora e que preencha os dados e lá vai poder identificar se há algum caso específico que precise ser monitorado, né? Então, nós temos, inclusive, um plantão na Faculdade de Farmácia, o nosso laboratório, parte do nosso Cool Labs, atende a nossa comunidade. Então, se a pessoa tiver com algum sintoma e foi indicado por meio do Monitora Covid, ela pode fazer o teste, inclusive, aqui no campus Pampulha, e temos outras alternativas também, tem o Telecovid que entra em contato com as pessoas, então isso já está sendo feito, esse monitoramento já está sendo feito, por isso que é importante que todos acessem o Monitora Covid, né? E nós vamos acompanhar nós temos outros colegas, né, pesquisadores que estão desenvolvendo outras metodologias mais rápidas, né? O teste RT-PCR é um teste mais demorado e mais custoso para ser feito, então ele é recomendado para as pessoas que têm algum tipo de sintoma, e isso a gente já tem feito há algum tempo e vamos continuar durante bastante tempo, né? Nós temos também o monitoramento do esgoto, isso tem sido feito na cidade de Belo Horizonte, mas também tem feito em alguns locais aqui do campus Pampulha, a gente está estudando também implementar isso mais amplamente, então a gente espera já ter essas possibilidades de testagem e controle à medida que nós formos trazendo de volta aos poucos a nossa comunidade, né? Eu acho que é interessante também, importante destacar todo o trabalho que vem sendo feito da articulação da própria comunidade, né? Nós temos um comitê de enfrentamento da Covid, que se articula com os comitês das unidades acadêmicas. Então, nesse nosso retorno gradual, todo esse trabalho está sendo feito de forma muito responsável, de forma articulada entre esse comitê de enfrentamento e o comitê das unidades, de forma a dar mais segurança para as pessoas, né? À medida que a gente vai retornando, né, ao presencial. Perfeito. Nós estamos agora na quinta pergunta, feita pelo Ives Teixeira Souza. Sandra e Alessandro, agradeço pela condução primorosa da universidade nos últimos anos e pela disponibilidade de enfrentarem nos próximos tantos desafios que ainda persistem. O atual reitorado cumpriu a promessa de institucionalização do CDCOM como órgão auxiliar da reitoria. Como integrar as diversas assessorias de comunicação que compõem as unidades administrativas e acadêmicas da UFMG às políticas do CDCOM? Há alguma proposta, e se sim, quais são, para a comunicação da memória institucional da universidade, inclusive com o objetivo de construir maior coesão da comunidade universitária? A UFMG Plural propõe a criação de institutos virtuais de pesquisa. O que seriam e como funcionariam? A vocês minha confiança e esperança. Parabenizo os membros da comissão eleitoral pelo trabalho realizado.
Muito obrigada pelo apoio. Para nós foi um momento extremamente importante essa institucionalização do nosso Centro de Comunicação, CDCom, que, aliás, vem fazendo um trabalho primoroso, né, de divulgação das ações da UFMG no enfrentamento da Covid-19 e todas as outras ações que nós temos de visibilidade da instituição, né? O UFMG está vivendo um momento de grande visibilidade na mídia nacional, e isso também tem a ver com o trabalho da comunidade e também com a nossa capacidade de dar visibilidade a esse trabalho, né? E nesse sentido, você levanta uma questão extremamente importante, isso está, inclusive, na proposta de resolução que criou o CDCom, o CDCom vai ter esse papel, né, que é de articular justamente as outras áreas de comunicação que nós temos em algumas unidades. Nem todas as unidades têm um setor de comunicação, né? E é claro que a gente tem que trabalhar nesse sentido também. É importante que nós tenhamos pessoas com quem nós possamos interagir nas unidades para criar uma rede de comunicação, né? E para fortalecer a visibilidade de tudo que é feito na universidade. A universidade trabalha demais, né? Faz trabalhos maravilhosos, mas nós temos que comunicar com a sociedade. Isso tem sido um dos papéis principais, né, que nós temos feito e que pretendemos fazer também como proposta da nossa instituição. Então, isso para nós é muito importante ter essa articulação. Então, a gente espera poder, primeiro, localizar. Nós já localizamos, já temos ideia, onde nós temos essas coordenações locais de comunicação, tentar fortalecer ou criar naqueles que nós não temos, que nós possamos fazer essa rede e que também o CEDECOM vai ter um papel importantíssimo, né, no sentido de dar treinamento, de articular, de fazer com que haja, de fato, uma interação entre esses vários setores que são imprescindíveis, né? Com relação aos institutos virtuais de pesquisa, sim, essa é uma proposta ligada à área de pesquisa da UFMG, isso já acontece em alguns outros países, nós temos alguns centros de pesquisa que são físicos, eles existem nas unidades e eles têm, às vezes, um site que mostra essa produção. Então, esses institutos virtuais de pesquisa têm essa função também, né? De deixar, primeiro, tem a ver também com a pergunta anterior, da ciência aberta, e tem a ver também com criar as possibilidades para que nós possamos dar mais visibilidade a toda a produção que é feita na UFMG. Como eu disse, na pandemia houve uma curiosidade enorme por tudo aquilo que nós fazemos, né, para divulgar a ciência, e esse nós esperamos que seja um caminho importantíssimo para a gente fazer isso no campo da pesquisa. Então, essa é uma proposta que a gente colocou no nosso programa de gestão. E muito importante essa pergunta trazida aí pelo Ives, porque é exatamente a criação dessa rede que vai fortalecer, inclusive, a nossa comunicação interna. Às vezes a gente fala, o que a outra unidade está fazendo, o que a unidade está fazendo aqui. Esse trabalho em rede fortalece isso, e a gente sempre se preocupa, sempre comunicar para fora, mas a gente tem que comunicar para dentro também. Então, eu acho que esse trabalho em rede é que vai fortalecer essa comunicação, né, para dentro da universidade. Agora, uma pergunta feita pela Sueli Coelho. Considerando a experiência de gestão de vocês à frente da universidade nos últimos 4 anos, qual vocês avaliam ser o maior desafio da UFMG no pós-pandemia? Quer que eu comece, Sandra? Obrigado, professora Sueli, pela pergunta. Eu acho, assim, para mim, o principal desafio é esse mesmo, do nosso retorno. Às vezes eu tenho uma palavra que eu não gosto de usar, que eles falam novo normal. Acho que não existe isso, né? Eu acho que a gente vai migrar para uma outra situação de funcionamento da universidade, né? E esse retorno ao gradual, esse retorno à presencialidade, por tudo que nós passamos, que eu acho que é o grande desafio que nós temos, né? E aí todas essas políticas que a gente coloca, né, do ponto de vista aí dos estudantes que eu acompanho mais de perto, que é a questão da inclusão, da permanência, eu acho que esse desafio, para mim, ele é muito importante, e observe que essa questão da inclusão e permanência, né, os índices de vulnerabilidade da nossa comunidade é crescente, e ele amplia para a pós-graduação. Então, também, esse é um desafio, né? A questão da pós-graduação, das ações afirmativas na pós-graduação, para mim, também é um grande desafio em todo esse contexto que nós estamos vivendo. Então, em resumo, acho que é isso, esse nosso retorno, né, todas essas dificuldades que a gente vai enfrentar. Eu acho que é isso. Obrigada, professora Sueli. Acho que a gente pode falar de maiores desafios, né? Nós temos vários
desafios, além desses que o Alessandro mencionou. Um desafio também que nós teremos é tentar equacionar, né? Uma demanda pelo retorno presencial que vai demandar recursos financeiros extras, né, para que a gente possa atender a demanda por EPI, a demanda por limpeza, a demanda por várias outras ações, e um orçamento que ainda é muito reduzido. Então, isso é algo que nós temos falado muito, as universidades todas têm apresentado essa demanda para o Ministério da Educação, quer dizer, como é que nós vamos equacionar essas duas questões, né? E eu gostaria de incluir o que o Alessandro mencionou, o risco que nós temos de evasão, né? Isso é certo, né? A pandemia dificultou, digamos assim, a continuidade dos estudos, os nossos dados mostram que nós tivemos muitas pessoas que trancaram matrícula, então há uma retenção que a gente já observou, e essa retenção não pode se traduzir numa evasão de maneira alguma. Então, nós vamos ter que trabalhar com os nossos estudantes nesse sentido. E, além disso, eu gostaria de acrescentar mais um desafio, que é o que eu mencionei no início da apresentação das nossas propostas, né? Como é que nós vamos trazer toda essa experiência do remoto, né? Nós não seremos os mesmos no retorno da pandemia. Nós não seremos, nós passamos por um processo de intensa aprendizagem, o mundo do trabalho mudou, os processos de ensino-aprendizagem mudaram muito. Então, como que nós vamos incluir isso na nossa prática diária, partindo do pressuposto que a presencialidade ela é essencial, né? Então, como que nós vamos incluir as tecnologias digitais nas aulas, nos processos de aprendizagem, pensando como isso pode ser feito, como é que nós podemos fazer isso também nas nossas atividades rotineiras de administração. Esse será um outro desafio, mas será um bom desafio da gente pensar outras formas inovadoras de pensar os processos de ensino-aprendizagem e também de pensar os processos administrativos. A próxima pergunta é da Angélica Advers. Recebemos a chapa plural na Escola de Belas Artes e, ao repassar para os discentes a proposição apresentada, surgiram inúmeras dúvidas. Como a UFMG tem se comprometido com os ODS, em particular a 4 itens, que são Fome Zero, Educação de Qualidade Inclusiva, Trabalho e Ação Climática. Eu vou falar primeiramente sobre a pergunta relacionada à Fome Zero e Educação da Qualidade Inclusiva, depois eu passo para as outras duas, porque a pergunta é muito extensa, ok? Sobre o Fome Zero, quais ações para a comunidade alguns discentes se sentiram desamparados nesse processo pandêmico? E sobre educação de qualidade inclusiva, há uma disparidade entre as unidades da universidade, no que se concerne às instalações, laboratórios, composição do corpo docente, pesquisa, acervo bibliográfico. Existe uma pesquisa que apresente uma disposição mais igualitária de acesso à educação de qualidade para evitar que no campus se reproduzam as desigualdades sociais da educação brasileira? Responde da Fome Zero. Eu não peguei. Obrigada aí, Angélica, pelas colocações, né? A UFMG tem trabalhado muito fazendo essa reflexão sobre os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inclusive agora, na Semana do Conhecimento, essa foi a temática abordada, né? Com relação à questão da Fome Zero, eu vou falar um pouco aqui, depois o Alessandro pode complementar, que ele acompanhou isso muito de perto. Nós fizemos um esforço fenomenal para que a gente não deixasse que isso acontecesse. No momento que nós fechamos os restaurantes universitários, né, a gente transformou o apoio que a gente dava por meio dos restaurantes em auxílio alimentação. Então, isso foi um trabalho que nós fizemos e pretendemos continuar. A gente tem que oferecer, de fato, para os estudantes que são assistidos pela UFMG essa garantia de permanência na nossa instituição. Então, isso nós fizemos, a questão de atender a essa questão básica que é alimentação, moradia, não é? E ações acadêmicas, isso tem sido privilegiado na nossa gestão e a gente pretende continuar. A gente acrescentou um valor considerável do nosso orçamento do ano passado, né? Acrescentamos ao PNAES, que é o orçamento que vem para assistência estudantil, e também fizemos isso esse ano, né? Nós tivemos 7 milhões de corte no PNAES, nós colocamos de volta porque achamos que isso era prioridade.
prioridade. Então, isso para nós sempre vai ser prioridade, foi durante essa pandemia e continuará sendo também. Com relação à educação inclusiva de qualidade, né, nós conversamos um pouco sobre isso na visita da EBA, nós sabemos que nós temos um passivo, né, a ser completo aí, nós não completamos o ciclo do Reúne, né, que foi o projeto de expansão das universidades, né, nós saímos de 32 mil estudantes para 50 mil, nós estamos maiores em termos de espaço físico, mas nós não atendemos algumas demandas específicas de algumas unidades por causa de questões orçamentárias, ou seja, o que foi pactuado no Reúne, nós acabamos não tendo condições de implementar porque houve um corte orçamentário. Então, foi por isso que as obras foram paralisadas, né? E eu já comentei isso no início da minha fala, que nós estamos aos poucos justamente fazendo a gestão para que nós possamos acabar essas obras todas e possamos planejar o futuro das instalações da universidade. Então, o momento nós estamos isso, cumprindo esse passivo, né, que é o passivo justamente das unidades acadêmicas, né, acabei de dar a notícia, né, nós estamos já completando o anexo da Química foi entregue, o CAD 3 foi entregue, nós vamos acabar o anexo da Faculdade de Educação no início do ano, esperamos, iniciamos já, né, hoje, a notícia de que concluímos a licitação do prédio da EBA, que vai ser retomado em breve. Falta o da música ainda, para concluir, mas isso é algo que nós temos que acabar esse passivo, tem mais 2 unidades que foram projetadas, mas são administrativas, mas nós temos que começar agora o outro planejamento, e aí a gente vai ter que estar sempre em diálogo com as unidades, né, para que as unidades nos digam também quais são as prioridades, como é que nós temos que atender essas prioridades que aparecem nas unidades, pensando sempre nesse campus 2020 e pensando sempre na construção, né, dessa universidade que precisa atender a essas demandas de expansão que foram colocadas. Eu quero complementar, então, a professora Sandra, né? Eu acho que nós temos hoje cerca de 8 mil estudantes na assistência estudantil. Então, ou seja, a UFMG tem uma política de assistência muito madura. E logo no início da pandemia, a primeira coisa que a gente fez foi conceder, né, um auxílio para aquele estudante que quisesse voltar para sua casa, em função das questões de isolamento da pandemia. Na sequência, nós implantamos a política de auxílio emergencial da alimentação, exatamente como a professora Sandra falou da questão do fechamento dos restaurantes. E na terceira ação, quando a gente já estava pensando no ensino remoto emergencial, nós fizemos uma ampla pesquisa com 70% de respondentes por parte do corpo discente. Foi ali que a gente estruturou, então, essa questão da inclusão, né, da educação inclusiva. Eu acho que essas 3 ações mostram, né, o que a gente tem feito da política de assistência estudantil e que a gente pretende dar continuidade. As 2 últimas perguntas, em continuidade à Angélica Divers, em relação ao trabalho, quais ações para acompanhar os egressos quanto qualidade do trabalho desenvolvido e a inserção no campo de trabalho? Quais seriam as metas da universidade para pontes entre o mercado de trabalho e a academia? Em relação à ação climática, existem poucas áreas que permitem a integração da atividade educativa e a natureza, em particular as ações de preservação das áreas verdes do campus. Existe um projeto de reflorestamento no campus? As novas construções têm uma preocupação com o ecossistema do campus, integrando pessoas e natureza? Bom, acompanhamento de egressos hoje é um componente curricular obrigatório, ou seja, nós temos a Diretoria de Avaliação Institucional numa ação articulada com a nossa cooperação institucional para fazer esse acompanhamento. Então, dentro da própria CPA, Comissão Permanente de Avaliação, já existe um projeto sendo estruturado que vai fazer esse acompanhamento do egresso. E olha como é importante essa conexão com o egresso, com o ex-aluno UFMG, exatamente para a gente, né, estruturar essa identidade com a universidade. Então, isso é um projeto importante. Essa questão, né, do relacionamento com a sociedade, com as empresas, com a indústria, eu acho que isso é um trabalho que vem sendo também muito bem realizado pela cooperação institucional, numa parceria com várias, né, entidades, empresas, isso é uma coisa interessante, e que a gente sempre fortalece as próprias unidades, a gente vê uma articulação, né, entre as unidades, entre a COP para esse fim. Essa questão das ações climáticas, né, nós falamos do projeto UFMG Sustentável, são 3 grandes eixos, como eu comentei, então eu ressalto um deles, que é o descarte responsável e a reutilização de resíduos. E aí, nessa questão dos resíduos, é muito importante que seja dito, que talvez
né? As pessoas não têm conhecimento, mas as unidades mais novas, a gente tem a seletividade do esgotamento sanitário. Então, assim, aquele resíduo que é de laboratório, de pesquisa, ele está separado. Aliás, isso é uma exigência da Copasa. Então, ele está separado do resíduo, do esgoto, que é mais comum. E essa é uma preocupação constante. Naturalmente, é um grande desafio quando a gente vai para as instituições com as unidades mais antigas, né? Mas as unidades mais novas, isso está no projeto, né? E incluindo aí conforto térmico, conforto ambiental, utilização de energias alternativas. Eu acho que é importante mencionar, até fevereiro do ano que vem, os nossos 3 CADs vão ter usinas fotovoltaicas produzindo energia para os CADs, né, e ainda sobrando energia para o restante da universidade. Então, essa preocupação é muito grande e vai continuar sendo mantida, né, nos trabalhos que a gente vai desenvolvendo na universidade. Só acrescentando que a gente tem uma comissão que está trabalhando uma reestruturação do plano diretor da UFMG, pensando justamente nessas questões que a Angélica mencionou. Então, é isso a nossa expectativa, que a gente possa terminar essa análise dessa comissão e que a gente possa começar a implementar as ações desse novo plano diretor. Uma outra pergunta também da Sueli Coelho: como vocês avaliam a inserção da UFMG no cenário internacional? Quais as estratégias para potencializar a internacionalização tanto na graduação quanto na pós-graduação? Obrigada, professora Sueli. Sim, a UFMG está vivendo um momento de grande visibilidade, né? Não só nacional, mas também internacional. Muito em função dos dados de destaque das avaliações que a UFMG vem tendo, né? Tanto nacionais como internacionais. Isso aparece muito, né? Então, a visibilidade é grande e a procura por parcerias também é grande, né? Eu acho que nós podemos, quando falamos da internacionalização, nós temos que pensar em 2 eixos centrais, e a partir deste eixo, a gente tem várias ações que precisam ser implementadas ou precisamos dar prosseguimento e ampliar as ações. Uma primeira questão que se destaca é o que nós chamamos de internacionalização em casa, né? Há várias ações que nós precisamos implementar, né, para justamente fazer com que a instituição em si incorpore e se sinta contemplada pela internacionalização. A internacionalização ela atua no sentido transversal, como eu mencionei no início, né? Ela abrange as questões de ensino, tanto de graduação quanto de pós-graduação. A UFMG é a única universidade do país, que eu saiba, que tem um programa de mobilidade de estudantes de graduação para o exterior, com apoio aos estudantes que são classificados no nível 1 e 2 da FUNP, né? Então, nós damos esse apoio, isso precisa ser ampliado, foi prejudicado com a pandemia, né? Mas é importante também que a gente atue e fortaleça esses mecanismos de internacionalização em casa. É importante estreitar os laços com as unidades, para que a gente possa fazer com que as unidades também trabalhem os seus projetos de internacionalização. É importante que a gente trabalhe também um projeto de línguas para internacionalização, né, que é muito importante essa movimentação. É importante também nós termos estrutura para receber esses visitantes na UFMG. Então, uma série de ações de internacionalização em casa. E, paralelamente, nós temos que fazer um movimento, né, que é um movimento em direção ao exterior, né, que é justamente fazer essa articulação mais política junto às outras instituições, né, sempre procurando diversificar os parceiros. Foi o que nós fizemos, precisamos ampliar. É importante que nós tenhamos parceiros, né, em várias regiões do mundo, e nesse sentido os centros regionais têm um papel importantíssimo, né? Eles têm produzido conhecimento sobre as regiões com as quais nós colaboramos, são 6 centros regionais que têm tido um papel muito importante na política de internacionalização da UFMG, né? E é importante também que nós estreitemos os laços também com as embaixadas, os consulados, e que possamos fortalecer e fazer com que esses centros se comuniquem, se interrelacionem com essas instituições que representam também os países, para facilitar o trânsito, para facilitar o mapeamento das várias ações que nós pretendemos fazer, né? A internacionalização está diretamente ligada também às ações que nós precisamos fazer para termos cada vez mais visibilidade
para a nossa instituição, para que nós possamos também ter publicações que cada vez sejam mais reconhecidas no exterior e parceiros que sejam também de outras instituições. E a UFMG tem um papel muito importante também, como eu mencionei no início, eu sou presidente da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu. A UFMG tem um papel importantíssimo na parceria com os países da América Latina. Isso é muito importante, nós precisamos enfatizar esse papel. No ano que vem, nós teremos a Conferência Mundial de Educação Superior, e a América Latina precisa estar unida para defender os valores, que são justamente os valores que eu mencionei no início da minha fala. Acho que acabou o tempo. Não, tá contemplado. Deu certo. Uma pergunta ao vice-reitor Alessandro, feito pelo Caio. Quais os planejamentos para a Escola de Engenharia no próximo reitorado? Bom, planejamento para a Escola de Engenharia e para todas as outras 19 unidades acadêmicas da UFMG, né? Eu acho, naturalmente, o vice-reitor, ele tem um trabalho mais próximo com a comunidade discente, né? Então, eu acho que eu já tive a oportunidade de citar aí toda a política, né, de assistência, de apoio acadêmico, de ações afirmativas, sendo ampliado para a graduação e para a pós-graduação, ou seja, não apenas escola de engenharia, mas todas as outras unidades, né? A gente fica muito preocupado. A gente se preocupa muito também com uma questão que é muito cara para nós, que é a questão da transversalidade. Então, assim, aproximar as unidades acadêmicas, temos novas normas de graduação que permite isso, né? Todo curso agora tem que ser pensado como um projeto acadêmico de estruturas de formação, e dentre essas estruturas a gente fortalece muito, né, as formações transversais, que é um sucesso, né, nessa universidade, e que essas formações transversais, elas entrem para dentro das unidades acadêmicas, incentivando as formações complementares, né, que a gente pode pensar mais no contexto da unidade acadêmica. Então, existe todo um esforço aí na graduação para que a gente também, né, fortaleça essa questão e que as universidades conversem entre si, né? Eu fui de uma época na época de 2000, o primeiro passo da flexibilização de currículos que implantamos nessa universidade, quando a gente instituiu a formação livre, né, e de lá para cá o quanto que a gente cresceu. Hoje a formação livre é fundamental, né, para a formação de nossos estudantes. Então, na verdade, o projeto são para todas as unidades, não é isso, professora Sandra? É um trabalho que é feito, se me permite, Caio, né, em parceria com os diretores. Eu já agradeci o trabalho dos diretores, a parceria, o acolhimento nesses tempos difíceis. Então, toda e qualquer ação que possamos fazer para a engenharia ou qualquer outra unidade, a gente tem que fazer em sintonia com esse projeto estratégico. Eu falei um pouquinho, né, planejamento estratégico, que a gente gostaria de enfatizar que todas as unidades tenham daqui para frente, para que a gente possa localizar onde estão as ações mais emergenciais em cada unidade. Agora nós temos duas perguntas que foram unidas porque tratam do mesmo tema. A primeira parte feita pelo Eduardo Soares, eu gostaria de esclarecer, para evitar qualquer suspeição, que se trata de um homônimo do professor Eduardo Soares Neves Silva, que é membro dessa comissão eleitoral. O CEL é um excelente local integrador e social da comunidade. Há mais de década está funcionando precariamente, longe do que já foi. O que esperar para a próxima gestão? E o Tiago Saltarelli complementa, então, gostaria que os candidatos discorressem sobre a atual situação do Centro Esportivo Universitário e informassem se tem propostas para as reformas e reparos necessários. Talvez eu esteja desatualizada acerca da situação do CEL, peço desculpas se esse for o caso, mas não consigo acesso a muitas informações, e as últimas notícias que tive é que o clube está abandonado, com a piscina olímpica há 10 anos, estragada e desativada. Estou ansiosíssimo com a situação do clube. O CEL é essencial para nós da comunidade universitária, pois é um espaço por excelência para cuidar da saúde, tanto física quanto mental. Certeza. Só retificando aqui, o CEL, na verdade, não está abandonado, né? Ele está com uma gestão muito bem feita, muito bem articulada. Aconteceu na gestão do professor Jaime e minha que nós reestruturamos, né? O CEL, ele é um órgão suplementar ligado à reitoria, então houve uma reestruturação da questão administrativa do CEL, e agora a gente tem professores que estão à frente do CEL, fazendo um trabalho excelente. Atualmente, a professora Kátia teve um tempo
tempo, juntamente com o professor Luciano, agora é o professor Luciano, a professora Ana Cláudia, que tem feito uma interlocução muito boa também com a Escola de Educação Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional. Então, os trabalhos continuam, está muito bonito o céu, inclusive, né, e que agora retomou as atividades, ficamos fechados aí nesse período da pandemia, mas a manutenção continuou e agora retomou as atividades. Uma questão que realmente já está há bastante tempo, que é a questão da piscina do céu, né, Alessandro? Isso realmente tem sido um desafio. Primeiro foi um desafio do ponto de vista da engenharia. Nós não tínhamos como resolver um problema que era estrutural da piscina, né? E isso nós conseguimos, levou muitos anos. Hoje em dia, nós temos até uma boa notícia, né? O projeto já está completo, nós conseguimos fazer o projeto de reestruturação da piscina, conseguimos fazer o orçamento e a gente agora vai procurar captar recursos para que a gente possa fazer a reforma da piscina. Mas já temos algumas sinalizações, né? Nós temos uma rede aí de ex-alunos da UFMG que tem realmente estado muito interessados em ajudar a instituição, dada a visibilidade e o papel que nós tivemos aí nesses últimos anos. Então, a gente espera em breve ter uma boa notícia para começar para vocês todos, né? Informando que nós vamos começar a piscina, a reforma da piscina, né? Fora isso, a gente tem no nosso programa toda uma parte que nós vamos desenvolver, e muito com o auxílio da nossa comunidade, que é sobre a nossa política de esporte e lazer, né, Alessandro? E completando, nesse retorno gradual que estamos fazendo, um dos primeiros projetos que foi realizado no CEL foi exatamente atender os nossos alunos assistidos da moradia, né? Todo esse tempo de isolamento, então já houve um projeto, parceria com o FUMP, e atendendo a esses estudantes. Acho que é isso que eu queria complementar. Uma pergunta agora feita pela Cristina. A Chapa tem alguma proposta para promover a inclusão e permanência de raros, PCR, pessoa com condição rara, na UFMG? O NAI possui algum protocolo de abordagem e acompanhamento desses alunos? Bom, nós temos toda uma política, né, de acompanhamento, de inclusão de pessoas com deficiência. O NAI foi um setor que foi criado ainda na gestão anterior e que a gente vem fortalecendo a cada tempo, né, a cada ano, né, com o aumento do número de estudantes, né, e todo estudante, né, que vem nessa política de reserva de vagas, sim, ele é acolhido, ele é acompanhado. A gente sabe que são desafios muito grandes, né, que a gente enfrenta nessa situação. Hoje até passamos por essa, né, a questão dos intérpretes de Libras, que cada dia, né, a gente vê a necessidade não apenas de tê-los aqui nos nossos eventos, mas até da gente se qualificar também. Então, assim, toda a política, né, de assistência e de inclusão da pessoa com deficiência, sim, é fortalecida e é projeto, né, para a próxima gestão continuar ampliando e a importância, né, da atuação do NAI para a universidade. Claro que nós enfrentamos, né, a questão orçamentária, né, todo esse esforço que nós temos que fazer, não só a questão orçamentária, mas também de servidores para atuarem junto ao NAI. Então, isso é, de fato, né, um grande desafio. A gente já levou essa demanda, inclusive, para o Ministério da Educação, que é uma demanda não apenas da UFMG, né, mas de todas as universidades. Não adianta a gente apenas ter acesso por meio da lei de cotas, né, nós não podemos apenas dar acesso, nós temos que dar as condições de permanência. Né? E para a gente dar as condições de permanência, nós precisamos de recursos humanos e de pessoas que possam atuar. Né? Nós estamos procurando ser uma universidade cada vez mais inclusiva, mas a gente precisa desses recursos. Uma pergunta encaminhada pelo Marcel de Lima. Alguma possibilidade de se manter algumas atividades remotas, tais como reuniões e defesas, de agora em diante? Certeza, Marcel. É o que eu disse no início, eu repito, né? Nós não seremos os mesmos, né? E o Ayrton Krenak, ele falou numa palestra aqui na UFG, lá no início da pandemia, que nós temos que ter aprendido alguma coisa com essa pandemia, né? Nós aprendemos muitas coisas, né? Vamos aprender mais ainda, a questão que a Alessandro já mencionou aqui, da sustentabilidade, a importância para o nosso planeta e para nós que vivemos nesse planeta, isso vai ser imprescindível para pensarmos o futuro. Uma outra questão que eu mencionei também, que é a mudança
né, do trabalho, né, do mundo do trabalho. Mudou muito, muitas coisas poderão ser facilitadas, outras nós aprendemos que não funciona no remoto, né, que a gente precisa da presença das pessoas, precisamos do atendimento presencial. No caso das reuniões, não haverá nenhum impedimento para que elas continuem acontecendo, nem mesmo as defesas, né? Na verdade, antes mesmo da pandemia, nós já estávamos começando a fazer defesas híbridas, né? Nós fazíamos presencial e fazíamos também com a por meio virtual das pessoas externas, e isso foi num contexto de redução orçamentária, isso nos ajudou muito. Então, acredito que isso nós não temos como voltar, né? Não tem volta a gente ter essa possibilidade, né? Numa reunião virtual, a gente tem um número muito maior de pessoas presentes, muito embora alguns assuntos requerem a presença das pessoas. Eu acho que a gente vai ter que equilibrar essa questão, porque o presencialismo também, a presença das pessoas aqui, vai ser muito imprescindível para a gente criar esse senso de comunidade. Há certas questões que só são resolvidas no olho, né, da discussão presencial, da interação com as pessoas, do que o virtual. Mas a gente pretende manter as condições para que a gente possa adotar algumas dessas ações, continuar de forma virtual. Isso vai ser imprescindível. O caso das defesas, eu acho que é uma possibilidade. Mas só lembrando que uma questão que nós discutimos no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão foi a pedido, inclusive, dos estudantes de pós-graduação, é que desse a possibilidade que as defesas pudessem ser realizadas de forma híbrida, quer dizer, presencial, mas também com alguns membros da banca de forma remota. Por quê? Os estudantes trouxeram isso para nós, que é a importância da interação. Eles sentem falta da interação, da possibilidade de discussão presencial com as pessoas. Então, eu acho que a gente vai ter que passar por um processo, né, de aprendizado agora, de como dosar o uso do que é virtual para o que é presencial. Mas eu acho que a gente aprendeu e isso vai fazer parte do nosso dia a dia daqui para frente. E complementando, né, eu acho que todo esse mundo aí, né, que a gente vem falando de virtual, ele requer também uma infraestrutura, né? Então, assim, a gente tem que comentar, né, o quanto a gente vem avançando no parque tecnológico da universidade, e há uma proposta, sim, de ampliar a questão do alcance da rede sem fio, e até em espaços, a gente fala da presencialidade, do retorno ao campus, a gente precisa de criar também, né, essa questão do alcance da rede sem fio. A gente falou, né, mais cedo da rede, né, da comunicação, a gente precisa também falar da rede de TI. E como vai ser importante toda essa articulação da DTI com as TIs das unidades acadêmicas, conversando com, né, o campus Pampulha, com as unidades no centro da cidade, no campus Saúde e também no campus do ICA. Então, estamos muito atentos, né, e sempre pensando nessa ampliação da nossa infraestrutura de TI para dar suporte não apenas às questões administrativas, mas também acadêmicas. Agora nós temos duas perguntas que foram unidas, de novo, por se tratar do mesmo tema. A primeira, Daniel Barroso Miranda, gostaria que Sandra e Alessandro comentassem sobre as ações da UFMG para a regularização de associações de representação estudantil, tendo em vista que os discentes não têm votado nos órgãos colegiados. O Caio diz, gostaria que pudessem comentar sobre o papel dos discentes e, em especial, da representação discente junto às discussões na universidade. Posso começar? Muito importante a pergunta trazida por Daniel Barroso, e é muito importante que seja mencionado também que os estudantes, sim, participam dos órgãos colegiados, participam ativamente. Existe essa questão, né, por causa temos um problema que as entidades, né, não têm algumas questões com o estabelecimento da associação civil, a entidade sendo estabelecida como associação civil. É isso que as impede. Na verdade, estatutariamente, pelo regimento, não há nenhum impedimento da parte da universidade. A questão da regularização, Daniel, é muito cara para nós. Nós temos uma comissão que vem trabalhando aí há 2 anos, tentando exatamente pensar numa identidade universitária e a questão da associação civil. A associação civil é fundamental para as entidades, exatamente para ela poder se relacionar com a universidade, né, com apoio, né, de orçamento, de uso de espaço físico. Mas a representação nos órgãos colegiados, que sempre, né, nós entendemos que é muito importante, é fundamental. Então, essa comissão, ela vem, de fato, estruturando uma proposta, estamos, assim, no trabalho final da comissão, já estivemos
por uma ocasião no Conselho Universitário, ouvindo os diretores, né, e tendo toda a interação com a comunidade, para que também seja uma solução que atenda toda a vontade da universidade. Mas eu digo, né, para Daniel, para o outro estudante, não sei se é estudante, mas Daniel eu sei que é estudante, que eu não guardei o nome, mas sim, temos uma comissão trabalhando nisso e estamos em fase final, né, Sandra, de Isso, exatamente. É presidida pelo vice-reitor, a comissão, com vários participantes, inclusive os estudantes participam também, professor Tarcísio, que é pró-reitor de assuntos estudantis. Então, uma comissão que tem se debruçado com muito afinco, com muito cuidado sobre esse assunto, que para nós ele é prioritário. Nós temos uma questão regimental, né, que faz com que tenha uma certa dificuldade dos DAs, do DCE também, de regularizar a sua situação, mas o DAJ da Faculdade de Direito está também participando das discussões e nos ajudando a encontrar uma solução. No momento, os estudantes podem votar, né? Eles votaram, têm votado nas últimas reuniões do Conselho Universitário, o que para nós é uma enorme participação, uma enorme satisfação a participação dos estudantes, né? A professora Denise, ela é também do Conselho Universitário, e isso para nós a gente sempre menciona a importância dessa participação, a importância da votação. Isso é uma instituição que é democrática e todos os segmentos da nossa instituição têm que participar de forma ativa de toda a construção desse espaço que é democrático. Então, para nós é uma questão extremamente importante e a gente espera poder resolver em breve. Uma pergunta encaminhada pela ex-reitora Ana Lúcia Gazola. Sandra e Alessandro, considero que a UFMG e as outras instituições de ensino superior públicas se relegitimaram perante a sociedade durante a pandemia. Como consolidar isto na próxima gestão? Sem som. É imprescindível consolidar, obrigada aí pela pergunta, professora Ana Lúcia, é imprescindível consolidar isso que nós conquistamos durante essa pandemia, né? Nós vivíamos de um momento muito difícil para as instituições de ensino superior, e essa pandemia pôde mostrar o quanto as universidades são não apenas necessárias, mas elas são imprescindíveis para a sociedade, né? As universidades atuaram não apenas no enfrentamento da Covid-19 por meio das pesquisas que foram feitas, mas também por meio da assistência dos hospitais universitários, por meio das ações de atendimento às comunidades que foram mais atingidas, por meio das ações de extensão. Atuamos também justamente na construção desse modelo de ensino remoto emergencial e híbrido emergencial. Então, isso foi muito reconhecido pela sociedade que abraçou as universidades, que reconheceu esse potencial das universidades como instituições de Estado que são, né? Então, isso precisa ser preservado. Como é que nós pretendemos preservar isso? É uma ação prioritária da nossa gestão, é continuar essa interlocução, eu mencionei isso na abertura da minha fala, é continuar de forma bastante articulada essa interação com outras associações, e aí a gente cita a importância da ANDIFES, que é a Associação Nacional de Dirigentes das Universidades Federais, a UFORIPS, que é das instituições públicas do Estado, que teve um papel muito importante também na interlocução aí no Estado de Minas Gerais, a SBPC, né, que tem sido uma defensora da ciência, das instituições, das universidades públicas, a ABC, também, que tem sido muito ativa nessa demanda, para que nós possamos fazer valer o que nós sabemos agora que a sociedade quer, né? A sociedade quer mais investimento em educação, em ciência e tecnologia, então nós temos que também fazer essa articulação com o poder público, né? Com os nossos parlamentares em nível estadual, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tem tido uma excelente acolhida aos trabalhos das nossas instituições públicas, e também ao Congresso Nacional. Então, essa interlocução com os parlamentares mineiros, com os parlamentares da bancada de educação, da bancada de ciência e tecnologia, isso será imprescindível, além de todas as outras articulações. Como instituições de Estado que somos, nós temos que dialogar com o poder municipal, estadual e federal também, na construção desse fortalecimento das nossas instituições para atuarem junto
a essas outras instituições para a construção desse país que nós queremos. Então, isso vai ser um trabalho que precisará ser feito, não apenas por nós, mas também por toda a nossa comunidade, de interação com as várias áreas do setor público, da sociedade civil, dos movimentos sociais, justamente como uma forma, né, de dar essa articulação com a nossa instituição. Outra questão que nós gostaríamos, outra ação que nós gostaríamos de fazer, é algo que está no Estatuto da UFMG, ainda não foi feito, que é justamente um conselho consultivo ligado à sociedade civil. Então, isso nós precisamos fazer uma comissão para pensar a constituição desse conselho. Um conselho extremamente bem-vindo no momento que a sociedade quer saber o que nós estamos fazendo, quer nos apoiar, defende o investimento em educação, ciência e tecnologia. Eu acho assim, né, esse conselho que Sandra comentou, como vai ser importante, inclusive, para a gente ampliar e realmente consolidar atividades de extensão. Olha o que a universidade fez aí, né, com as questões de Brumadinho e Mariana, a questão da própria pesquisa, com a política de inovação que a gente vem consolidando. Então, esse conselho também é muito importante. São perguntas encaminhadas por uma pessoa que não quis se identificar. Há um grande número de sistemas de informações sobre a comunidade, como Lattes, INA, Colad, Redoc, Moodle, Sistema de Afastamento, Opus, Sucupira, Carolina Bore, entre outros. Há proposta de unificação dos sistemas de informações em curto prazo. O problema da gestão tecnológica se arrasta há anos. Há alguma proposta para a solução desse gargalo? Por exemplo, existe a possibilidade de adotar softwares abertos, já que nossa instituição tem se mostrado incapaz de desenvolvê-los? Pode começar. Bom, na verdade, eu acho que é importante mencionar que vários dos softwares que a gente usa são softwares livres, são projetos desenvolvidos pela Diretoria de Tecnologia de Informação. Eu acho que nós avançamos em 2 pontos que foram fundamentais, né, para essa questão de integração de sistemas, que nós reconhecemos. Realmente é complexo, nós temos uma graduação forte, uma pós-graduação forte, né, eu acho que a gente tem que separar o que é acadêmico, o que é administrativo, né? Mas 2 ações importantes foi a instituição aí, né, do CGD, que é um comitê gestor da questão aí da TI da universidade. Eu acho que isso foi muito importante, e a coordenação de sistemas acadêmicos. Essa coordenação, hoje, ela tem uma visão geral de todos esses sistemas que envolvem graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão e internacionalização. Então, na verdade, a gente vem sim, né, já integrando vários sistemas. Hoje há uma integração bem grande por intermédio do SIGA para a graduação, né? A gente vem desenvolvendo no âmbito desse comitê, né, a integração dos sistemas, né, da pós-graduação. Estamos fazendo uma renovação do sistema de extensão, né, com o estabelecimento de novas resoluções para as atividades de extensão. Então, a gente vem trabalhando e entregando para a comunidade, né, todos esses projetos, essas ações de integração de sistema. Do ponto de vista administrativo, também há uma evolução, que é a questão do próprio SEI, mas a pandemia, de fato, né, nos atrapalhou aí nesse processo. Acabou que o SEI vem sendo até utilizado para resolver problemas durante a pandemia. Mas, assim, há todo um trabalho, e esse trabalho é todo articulado, né, tanto na DTI, quanto na Diretoria de Tecnologia de Informação, quanto nessa coordenação de sistemas acadêmicos, né? Só lembrando que algumas das plataformas que foram mencionadas não são plataformas nossas, são plataformas utilizadas pelo governo federal, que nós somos obrigados, nós não temos nem opção, somos obrigados a usar, e muitas vezes elas não dialogam com o sistema que nós temos na instituição. Então, às vezes, necessariamente não é um problema da UFMG, mas de interação de sistemas. É o caso do Lattes, que a interação dele com o Redoc não é como nós esperávamos, justamente por uma dificuldade desses sistemas se comunicarem. É o caso também do Carolina Bore, que é uma outra plataforma que é do governo, que nós somos obrigados a usar. É o mesmo caso do SEI, né? Não é algo que foi desenvolvido por nós e nem para as universidades, foi desenvolvido pelo tribunal, TRF4, e nós somos obrigados a usar, não é uma opção também que nós temos, mesma questão com relação à Sucupira, né? Isso é algo que a gente tem conversado muito no governo. A RNP, que é a instituição que realmente faz essa articulação
tem procurado desenvolver também os seus próprios processos. Nós temos a possibilidade de usar as salas de reuniões da RNP, mas a RNP não tem conseguido atender toda a demanda que é feita. Então, é realmente uma questão extremamente complexa, que não se limita às condições ou o que a UFMG tem feito. Mas só lembrando, né, a gente usa software livre, como o Moodle, a gente usa também esse que foi criado para consulta, que nós usamos para as eleições, que foi feito agora, nesse momento de pandemia, mas já estava sendo estudado, também parte de um software livre. Né? O próprio SIGA, né, foi desenvolvido pela UFMG. Uma pergunta da Sueli Coelho, mais uma vez, quais são as propostas para incentivar e integrar a cultura às atividades da universidade? Eu falei um pouquinho no início, né? A UFMG é uma instituição que preza justamente pelas ações ligadas à cultura. Então, nós temos feito ao longo desses anos um trabalho bastante integrado, procurando, né, fazer uma institucionalização da Diretoria de Ação Cultural e também de atender a um desejo que é da nossa comunidade, né, de mais de 15 anos, que é de ter uma pró-reitoria de cultura. Hoje, a Diretoria de Ação Cultural faz esse papel de maneira exemplar, né, e também ter essa interação com a comunidade externa. A cultura, da mesma forma que a internacionalização, na UFMG, elas têm as duas, né? Tem essa perspectiva de transversalidade, quer dizer, perpassa todas as ações. Ensino, graduação e pós-graduação, nós temos uma formação transversal, né, em processos criativos ligada à área de cultura, e também perpassa a pós-graduação, a pesquisa, né, bem como também a extensão e as ações de inovação também. Né? Então, essas ações são sempre transversais no campo da cultura. Né? No momento, nós estamos discutindo a construção de uma política de cultura para a UFMG, tivemos vários fóruns da cultura, estamos fazendo um mapeamento da cultura, que a cultura se faz não apenas nas áreas do conhecimento ligado à cultura, ela se faz também em todas as outras unidades da UFMG. Então, esse mapeamento é essencial para que a gente tenha uma ideia de todo o potencial da nossa instituição. Já me foi dito, não fui eu que disse, que a UFMG é a instituição que mais produz cultura no contexto aqui da cidade de Belo Horizonte. Né? E isso é fato, e eu poderia dizer o mesmo com relação ao Estado de Minas Gerais, a presença é muito forte nesse sentido. Né? Então, nós temos uma tradição de várias ações voltadas para a cultura, mas é importante também que a gente expanda essas ações de forma articulada e também num contexto nacional. Né? Nós temos o fórum agora das instituições públicas no campo da cultura, então esse fortalecimento, a UFMG tem esse papel também indutor desses processos, né? Então é muito importante que a gente continue atuando nesse sentido. Então a cultura ela tem esse papel de transversalidade em vários contextos e a gente tem que expandir. Isso foi muito importante também, o papel da cultura nessa pandemia que a gente tem que preservar. Né? Festival de inverno, festival de verão migraram para o espaço virtual e foi realmente algo imprescindível no momento da pandemia. Então, esse formato também terá que ser repensado para os próximos anos. Então, isso é algo que a gente vai pensar, talvez uma coisa híbrida, algumas ações presenciais divulgadas por meio do YouTube, mas houve uma acolhida imensa e uma atenção muito especial que a gente recebeu do público externo. Ok. Pergunta encaminhada pelo Leonardo Pena. Existe algum plano da UFMG para reconhecer alunos ouvintes? Bom, a questão do aluno ouvinte, na verdade, assim, todo estudante, né, para as atividades que eles, né, exercem aqui, que possam gerar a integralização, tem que ser um aluno regularmente matriculado. Né? Isso é uma questão de legislação. Agora, a universidade está sempre aberta. Né? Nós temos uma política de disciplina isolada, que pode ser feita por qualquer estudante da comunidade, né? E todos são, né, bem-vindos. Então, assim, nós temos uma política, né, de que alunos ouvintes possam, sim, frequentar o espaço da universidade, né, e trabalhando aqui e se formando aqui, mas a questão da integralização está vinculada a essa questão de alunos serem regularmente matriculados. Né?
além da disciplina isolada, que é possível fazer, né? Se nós abrimos, havendo vaga, a gente abre para que as pessoas externas ao UFMG possam fazer disciplina isolada. E também podem participar das atividades de extensão, né? Que tem por objetivo, muitas vezes, esse contato. Nós oferecemos cursos de extensão, são muitas as possibilidades também. A gente sugere, né? A gente pretende, claro, continuar incentivando essas atuações em que incluam a comunidade externa nas atividades da nossa instituição. Uma pergunta encaminhada pela Cristina Del Papa. Na UFMG, está passada a hora de realizar um congresso universitário para discutirmos a UFMG que queremos. Pergunto, vocês estão dispostos a articular e chamar um congresso universitário? Obrigada, Cristina. Sim, a gente não vejo nenhum, não está no nosso programa, no nosso planejamento, mas não vejo nenhum óbice nesse sentido. Acho que toda essa reflexão sobre a instituição é muito importante. Nós temos um espaço que tem sido cada vez mais potencializado, que é a Semana do Conhecimento. A gente abre e também a Semana do Servidor, né? Um congresso universitário para a gente pensar a instituição, isso é muito bem-vindo. Nós fizemos uma movimentação e pretendemos fazer também na nossa gestão, que é a construção do plano de desenvolvimento institucional. Toda instituição tem que ter, toda instituição universitária tem que ter um plano de desenvolvimento institucional. Nós tivemos uma experiência excelente na construção desse plano da última vez e que a gente espera agora também, principalmente a partir da proposta que está colocada aqui, que foram colocadas várias propostas, construir esse PDI que terá vigência de 2023 em diante. Então, isso é uma experiência muito boa e aí eu acho que a gente tem que construir, sim, esses espaços de interação. Então, nós vamos considerar essa proposta aí que está colocada para que nós possamos articular cada vez mais. A questão é a gente ter fôlego no meio de tantos eventos que nós organizamos, como a Semana do Conhecimento que está acontecendo nesse momento. Talvez nós possamos abrir um espaço dentro da Semana do Conhecimento para ter uma articulação mais ampla nesse sentido. Isso. Okay. Pergunta da Jomara Nogueira. As atividades de operação física dos campi não são finalísticas, mas cruciais para o bom funcionamento. Qual a proposta para enfrentar o desafio orçamentário e investir nessas ações? Repetir, Denise, por favor. Pode repetir? Claro. O nome da pessoa? Jomara Nogueira. As atividades de operação física dos campi não são finalísticas, mas cruciais para o bom funcionamento. Qual a proposta para enfrentar o desafio orçamentário e investir nessas ações? Jomara, é um enorme desafio, né? Eu comentei também no início da minha fala, né? A nossa proposta é no sentido de fazer os dois movimentos, recomposição do orçamento, né? E também suplementação orçamentária. Recompor é voltar ao que estava antes. Nós tivemos um corte esse ano de 26%, então tem que recompor esse orçamento, né? E além de recompor, nós precisamos ampliar de acordo com as demandas, como eu disse, né? Hoje nós nos envolvemos no Reúne, crescemos muito com o Reúne, hoje nós estamos maiores, né? Com uma infraestrutura mais ampla, né? Em alguns casos, como o nosso campus em Montes Claros, ele praticamente triplicou de tamanho, né? Então, isso requer uma infraestrutura muito, muito mais complexa e requer investimento também. Estamos melhores também, de acordo com as avaliações que nós temos obtido. Mas estamos com um orçamento cada vez menor, cada vez se corta mais. Nós começamos há alguns anos aí com essa defasagem e cada ano nós temos um corte de 16, 17, esse ano foi 26, a previsão para o ano que vem é 16% também, quer dizer, não há como sustentar isso. Então, isso impacta diretamente, né, na preservação dos nossos espaços físicos, não resta a menor dúvida, né? Eu mencionei o passivo que nós temos de obras que não foram finalizadas por causa da crise orçamentária que nós tivemos nos últimos anos, que é importante destacar,
cortou recursos, principalmente de capital e de investimento, né? Então, essa luta é uma luta que nós temos que travar diariamente. Aliás, é o que a Andifes tem feito. Ontem eles estavam no Congresso Nacional. Se eu estivesse atuando, eu estaria também no Congresso Nacional, porque é importante garantir a recomposição do nosso orçamento. Isso é imprescindível, não resta a menor dúvida. Sem isso, a gente não tem como zerar o passivo que nós tivemos de construções, que nós estamos aos poucos conseguindo, sempre com recursos extra-orçamentários, emenda de bancada, recurso extra proveniente do MEC, porque no orçamento de capital e investimento ele é muito pequeno, nós não temos como fazer isso. Então, isso é imprescindível, a gente ampliar esse investimento, esse orçamento da UFMG que a gente tem recebido. Isso não é só na UFMG, todas as universidades estão com esse passivo com relação aos espaços físicos por causa desses cortes que são, de fato, insustentáveis. Uhum. Nós temos uma pergunta aqui bastante extensa, e então eu vou dividir a pergunta em 3 partes, para que vocês entendam as 3 perguntas de uma forma clara. É do Vanderlei Augusto da Silva. Ele é sou servidor desta universidade, vinculado à Escola de Veterinária. Atualmente exerço minhas funções na recém-criada seção de apoio administrativo na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Sob a égide do atual contrato de cessão de uso gratuito da Fazenda Modelo entre a Universidade e a SPU, assinada em junho de 2019, em que abre prerrogativa à Universidade para investimentos de infraestrutura em seus 419 hectares, gostaria de fazer 3 perguntas. Segue a primeira. Qual a expectativa desta chapa em relação a um plano de desenvolvimento institucional para a Fazenda, com investimentos a médio e longo prazos, considerando o atual cenário político-econômico de pandemia por que passamos? Vou fazer as 3. Você não quer ouvir as 3, não? Eu acho Posso fazer. Para a gente ouvir as 3. Ok, perfeito. Considerando algumas aquisições de serviços já efetivadas, como a de georreferenciamento de fazenda, a de projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, e a de vigilância 24 horas, e que tem forte relevância para a fazenda, e no contexto contratual, existe uma política de investimento a curto prazo para a recuperação e manutenção da estrutura predial. Terceira, foi instituído um comitê gestor para tratar de assuntos concernentes ao desenvolvimento da Fazenda Modelo, considerando alguns gargalos que podem dificultar a expansão física do campus Pampulha. Há um pensamento ou uma política voltados para o desenvolvimento de um plano diretor de uso e ocupação do solo, na hipótese da Fazenda Modelo vir a se tornar um campus universitário? E deseja votos de sucesso. Obrigado, Vanderlei, pela pergunta. Eu acho que no finalzinho ele deu a resposta, né? Sim, temos um comitê gestor, né, da Fazenda de Pedro Leopoldo. Estamos exatamente pensando num plano diretor, nessa perspectiva de que a fazenda, de fato, né, possa ser aí, né, um local de expansão médio e longo prazo para a universidade, para suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Todas as questões que você traz, a questão de combate a incêndio, de segurança, temos projetos sendo pensados, né? Claro que a gente sempre esbarra na questão orçamentária, mas é uma preocupação, né, da questão da segurança e até projetos de segurança via drone. Nós estamos já iniciando esse projeto também, mas a ideia é essa, sabe, Vanderlei, esse comitê gestor, né, de montar de fato um plano diretor que seja, né, discutido no âmbito da nossa comunidade, com as unidades acadêmicas, todas elas da universidade, né, e sendo amplamente conversado no nosso conselho universitário. Essa é a ideia, né, Sandra? É isso mesmo, e queria destacar a nossa enorme satisfação de termos conseguido, em 2019, a cessão da Fazenda Pedro Leopoldo. Nós já estávamos atuando, principalmente a Escola de Veterinária já atuava muito na Fazenda Pedro Leopoldo, mas era uma insegurança jurídica enorme. E agora que nós temos a cessão, nós poderemos, de fato, planejar, né, a Fazenda Pedro Leopoldo como espaço da universidade, e essa é a nossa intenção, né? Nós falamos do plano diretor aqui do campus Pampulha, que já está, de fato, está ocupado dentro das suas possibilidades, e a gente espera que a gente possa expandir
expandir a nossa instituição, né? E sem dúvida alguma, a Fazenda de Pedro Leopoldo é um dos nossos objetivos. Então, a gente quer fazer esse plano diretor, nós queremos fazer propostas específicas para o futuro, pensando no futuro nessa instituição que já está caminhando para ser centenária. Mas obrigada, Vanderlei, pelas colocações. Professora Sandra e professor Alessandro, nós chegamos aqui aos últimos 15 minutos, mas ainda temos mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se vocês aceitam ouvi-la. Sim, Ok. por favor. É da Fernanda Machado. Os servidores e professores do HC, que hoje é gerido pela EBSER, têm encontrado diversos conflitos decorrentes dessa gestão. A sensação é de que a UFMG não tem mais nenhuma autonomia sobre o hospital. Existe proposta para solucionar esses conflitos? Qual o nome, Fernanda? Fernanda Machado. Isso. Obrigada, Fernanda, pela colocação. Eu primeiro gostaria de destacar que o Hospital das Clínicas é um hospital da UFMG, é um hospital universitário, do qual nós muito nos orgulhamos, ainda mais pelo excelente trabalho feito, imprescindível trabalho feito durante essa pandemia, né? E aqui vai os meus agradecimentos a você e a todas as pessoas que atuaram no Hospital das Clínicas nesse momento de grande tensão, correndo, inclusive, riscos de contaminação no momento muito inicial da pandemia, né? Isso é importante destacar. De fato, nós temos tido algumas questões relacionadas ao Hospital das Clínicas, mas não tem necessariamente a ver com a atuação da EBSER, que faz a gestão do espaço, né? Os servidores do HC, eles são servidores da UFMG, servidores da RJU, e o que nós temos, na verdade, né, são questões muito complexas jurídicas que têm impactado, de uma certa forma, a gestão dos servidores da RJU do Hospital das Clínicas da UFMG. O que a gente tem procurado fazer é ter uma relação harmoniosa, né? São duas carreiras diferentes, a gestão é, de fato, feita pela EBSER, mas nós acompanhamos muito de perto, a professora Andréia, professor Alexandre, são grandes parceiros, eu acompanho muito de perto toda a atuação, tudo que acontece no Hospital das Clínicas da UFMG. Então, são muitas questões legais que têm surgido, não apenas no HC, mas principalmente no HC, por causa de mudanças na legislação, ou de entendimento e interpretação da legislação, e algumas questões que foram apontadas pelos órgãos de controle. Então, isso é que tem dificultado bastante, né, a gestão do Hospital das Clínicas, mas a gente espera que a gente possa resolver essas questões, que a gente tenha uma resolução com relação às várias dessas questões que têm sido encaminhadas. Muito bem. Então, nós chegamos no quarto bloco, encerrando essa etapa de perguntas e respostas. Eu passo, então, a palavra aos dois professores para suas considerações finais. Bom, então, quero agradecer aqui a todos vocês que estão nos assistindo e que enviaram suas perguntas, foram muito importantes, exatamente o que a gente desejava, né, assim, uma construção desse projeto de universidade, né, então isso tem sido muito relevante, né, o primeiro debate foi assim, esse segundo também, bastante desafiador as questões apresentadas e que vão se tornar, na verdade, né, ações, sugestões dentro desse plano de desenvolvimento institucional que a gente pretende construir. Eu acho que é importante também, né, comentar, e tem mais ou menos um mês de caminhada, como tem sido importante, né, as nossas visitas às unidades acadêmicas e setores da universidade, pelo acolhimento, né, que a gente tem recebido e da mesma forma pelo, né, o encaminhamento de perguntas, sugestões, que vai no mesmo sentido aqui do debate, né? E é exatamente nessa perspectiva do acolhimento é o que a gente, né, pretende ser, né, a universidade, a UFMG plural, aquela universidade que dialoga com a sociedade, né, que conversa, né, para dentro também com a sua comunidade, que acolhe a comunidade e acolhe, né, a sociedade que vem para a universidade, né, nessa construção, né, de uma universidade diversa, de uma universidade acolhedora, inclusiva, né, professora Sandra, que é uma UFMG plural. Eu queria também agradecer todas as perguntas que foram formuladas. Nós tínhamos um roteiro de questões que a gente gostaria de abordar, mas praticamente todas que nós tínhamos aqui foram abordadas, foram perguntadas, e isso é muito importante, que mostra
é claro, o interesse da comunidade em construir juntos esse projeto que nós temos de UFMG, né? Eu gostaria de destacar o fato de que esse é um projeto de instituição não apenas para os próximos 4 anos, nós temos que pensar nessa universidade centenária, que está caminhando para o centenário. O UFMG faz 95 anos no próximo ano, e nós temos que pensar nesse futuro que nós queremos para a nossa universidade, que nós sabemos que é essa instituição que está inserida no espaço que habita, né? Inserida nas nossas cidades, importante destacar, o UFMG está presente em várias cidades do estado de Minas, Belo Horizonte, Montes Claros, nós temos campus de Montes Claros, estamos também em Diamantina, Tiradentes, né? Pedro Leopoldo aqui pertinho, mas nós estamos presentes em vários espaços, e é importante que nós sejamos essa instituição, né, que dialoga com esses espaços, com o Estado de Minas Gerais, com o governo federal também, nessa perspectiva de que nós somos instituições de Estado, né? Não apenas necessária, como dizia Darcy Ribeiro, mas imprescindível para a nossa sociedade, né? A UFMG é essa instituição que se mostrou e que sempre foi imprescindível, mas se mostrou agora cada vez mais e é reconhecida pela sociedade como tal. E a UFMG é essa instituição que traz no seu lema, né, as palavras infunde vida nova. Quer dizer, construir cada vez mais uma vida nova para a nossa comunidade, para a sociedade de um modo geral. Então, pensar o novo, esse é um desafio que nós temos pela frente, pensar em ações que sejam inovadoras, em todos os sentidos, no plano acadêmico, no cuidado com as pessoas, na gestão da universidade, administrativa e orçamentária, e principalmente nesse diálogo que precisa ser cada vez mais próximo da nossa sociedade, de outros poderes públicos, né? E eu gostaria de terminar citando uma palavra, uma frase de Guimarães Rosa, ex-aluno da UFMG, da medicina, né, que nos inspirou também nesse nome, o UFMG Plural, né? Guimarães Rosa, que disse que viver é plural, né? No momento que a gente precisa celebrar a vida, cuidar da vida, né? Foi o que nós fizemos com o direito à vida, foi tão importante para nós. Pensar que essa vida é plural é muito importante para nós. E pensar também que essa vida também nas palavras de Guimarães Rosa, ela é mutirão de todos, né? É por todos remexida, por todos construída, eu diria. Então, que essa vida que é mutirão de todos nos una a todos nesse projeto de instituição que nós queremos construir. Então, muito obrigada mais uma vez à comissão eleitoral, aos intérpretes de Libra, a todos que nos auxiliaram nessa sessão de hoje. A gente já convida, né, professora Denise, para o próximo debate, que será na próxima quarta, às 17 horas. Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu lembro, então, que esse segundo debate e também o primeiro estarão disponíveis e acessíveis aqui no canal da CAC, no YouTube, e esse terceiro debate no dia 3 de novembro, às 19 horas, professora Sandra. Isso, 19 horas. Verdade. 19 horas. E as perguntas, elas podem ser repassadas antecipadamente pelo e-mail comissãoeleitoral2021@ufmg.br. Eu lembro também que o dia da consulta à comunidade está marcado para o dia 11 de novembro, por meio do sistema de consultas da UFMG online, de 8 às 20 horas. Agradeço mais uma vez a professora Sandra e o professor Alessandro pelo encontro, e agradeço novamente a todos que participaram aqui pelo canal YouTube da CAC, e também aqueles que apoiaram a realização desse encontro, a Comissão Eleitoral, a CAC, DTI, NAI e os tradutores de Libras, e desejo, então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado.